Durante ainda a fase de inverno, aí as nossas atividades de guerra eram patrulhas. Saíam patrulhas de nossas posições e íamos à noite, caminhando, né, pé ante pé, etc. e tal, até perto das posições alemãs para tentar localizar armas, trincheiras, etc., buracos, né, onde é que estava o inimigo àquela altura. E depois de uma dessas patrulhas, eu tive como prêmio ir a Roma e eu passei 7 dias em Roma de folga, com fotografia minha no Vaticano, com esse uniforme lá no Coliseu. Então eu tive a satisfação de beijar o anel do Papa Pio XII, ele nos recebeu, falando em português, por sinal. Então nós estávamos, eu tive essa oportunidade. Foi uma oportunidade rara, porque eu tive a oportunidade, inclusive, de ver a Biblioteca do Vaticano, 1 quilômetro de corredor de livros, onde lá estão guardados livros com 1,5 metro de tamanho, manuscritos, até livros pequenininhos, assim, de meio palmo, por aí assim e tal. Isso tem livro, é um tesouro de livros que tem lá no Vaticano. Pois é, então, chamando a atenção essa fotografia, essa foi do meu passeio, porque quando nós chegamos na Itália, o nosso uniforme era muito assemelhado ao uniforme alemão. A cor, principalmente a cor, era igual ao do soldado alemão. Até houve caso de um soldado americano matar um dos nossos soldados pela cor do uniforme. Ele vestiu, pensou que era alemão e atirou e matou. Morreu um soldado nosso por isso. Então os americanos nos distribuíram essa jaqueta, jaqueta de campo, que nós usávamos para distinguir os alemães, o nosso uniforme cinza escuro, com essa jaqueta aqui, então distinguia facilmente disso aí. Foi uma das coisas que tem lá. E outras coisas, outras lembranças da Itália, vocês veem aí, capacete, aí tem um capacete alemão que eu tive a oportunidade de mostrar aqui, e só não tem os piolhos do cara porque foi detetizado aí, ele está aí. Esse é o capacete, vejam que até o interior havia uma diferença entre o nosso capacete e o dos alemães. Os alemães eram o capacete de aço com essa proteção interna para a cabeça, enquanto o que nós usávamos eram 2 capacetes. Era um levezinho, como esse aqui, de fibra, e superpunha o capacete de aço americano em cima desse aqui, vestia aqui. Isso aí fazia com que nas horas que nós estivéssemos afastados do front por algum motivo ou momento, pudéssemos usar esse capacete não tão pesado quanto o capacete de aço. No dia 20 de fevereiro de 1945, foi programada no meu batalhão, então, aí mais uma investida, que seria a última, sobre o Monte Castelo. Então, na véspera do ataque, houve uma reunião de oficiais e sargentos, e nós chegamos à conclusão que se avançássemos, o meu pelotão avançasse à noite, até próximo à crista, próximo ao cimo do morro do Monte Castelo, ficaria mais próximo às linhas alemãs ao amanhecer, quando seria desencadeado o ataque, né? E assim a gente fez, só que houve uns problemas que nós chegamos perto, e quando a nossa artilharia começou a atirar em cima dos alemães, houve uma sobra de tiros em cima do meu pelotão. A nossa sorte do pelotão foi que tinha muita roca de pedra, muita gruta. Aí nós nos enfiamos numa gruta até ao alvorecer, quando avançamos para os alemães e conseguimos dominá-los e tomar o Monte Castelo. Isso foi em 21 de fevereiro de 1945. A partir da tomada de Monte Castelo, prosseguiram nas operações, porque o Monte Castelo caiu em fevereiro, teve o mês de março também de recompletamento de efetivos, e no mês de abril houve uma das epopeias brilhantes da FEB,
que foi a tomada de Montese. Foi um dos combates mais renhidos, mais difíceis, mais sangrentos da Força Expedicionária Brasileira, e da qual participou o pai do Carlos Siqueira, que aí está, e para contar, se assim quiser, a história do pai dele, que é muito bonita. Então, o 11RI tomou então o Montese com muitas perdas. Houve um caso interessante que eu poderia contar para vocês aqui, assim, nesse ataque de Montese, houve também a colaboração do meu regimento. Então, um dos meus batalhões do meu regimento foi designado para ajudar o outro batalhão do 11RI a tomar Monte Castelo. Nesse batalhão nosso, do meu regimento, servia então um aspirante chamado aspirante Mega. Ele fez a escola militar e, quando o indivíduo faz a escola militar, ele se transforma, ele conclui o curso, ele vem servir num quartel e durante 6 meses é uma espécie de estagiário, quer dizer, ele é um aspirante, serve durante 6 meses, sob a observação do comando, para ver se ele tem a aptidão suficiente para continuar a carreira, etc. Marinha todos são aprovados. Esse fez o contrário, pediu para, ao invés de cumprir a fase de aspirante aqui no Brasil, na unidade, ele pediu para servir em combate lá na Força Expedicionária. E assim aconteceu. E nesse ataque de Montese, ele estava comandando um pelotão e os alemães estavam reagindo violentamente com artilharia e metralhadora, etc., mas ele continuava avançando com o pelotão. De repente ele sente uma pequena dor, uma dorzinha minúscula, uma fisgadazinha no lado esquerdo dele. Aí ele prossegue no combate, de repente ele percebe que começou a perder forças. Ele sentiu por dentro, ficando sem força, as pernas para avançar e tal. Ele chamou os sargentos, comandantes dos grupos de combate, e determinou que continuassem o avanço, queria repousar um pouco. Ele saiu assim meio de lado e caiu num oitão de uma casa, e ali, na realidade, foi um estilhaço de granada alemã que pegou ele pelo lado, e ficou uma hemorragia interna que ele próprio não percebia, nem sabia. Então, ao cair, chamaram o enfermeiro, de cada pelotão tinha um padioleiro, que era um socorrista, né? Aí veio, aí ele chegou e ele já estava expirando, mas mesmo assim tirou um anel do dedo, anel de infantaria dele, entregou para o enfermeiro, disse: olha, entrega o comandante de companhia para entregar a minha irmã Irene, que mora no Rio de Janeiro. Feito isso, ele pediu ainda ao padioleiro para ajudar numa oração, e ele próprio começou a rezar um Pai Nosso em voz alta, Pai Nosso que ele não concluiu, foi o enfermeiro que concluiu por ele. Depois foi resgatado o cadáver dele e se tornou um mito no batalhão, porque ele era muito destemido, assim, corajoso, de todas as ações que ele havia participado. Aspirante Mega é um dos nossos heróis de destaque da Força Expedicionária Brasileira. Fim da campanha, 8 de maio, e veio bem seguido. 8 de maio nós estávamos no norte da Itália, nossa companhia estava perto de Piacenza, norte da Itália, e quando chegou a notícia do término da guerra, eu sou abstêmio, praticamente nunca bebi, nem fumava, etc. e tal. Nesse dia, eu tomei um cuileque de vinho que eu quase que me estouro todo para o resto da vida, para o resto da existência. Mas foi nessa oportunidade, aí a tropa brasileira, como toda a tropa da Itália, ficou designada como tropa de ocupação. Aí nós estávamos num povoado chamado São Giorgio Piacentino, e o meu capitão, por exemplo, comando de companhia, passou a ser o prefeito, etc., etc., as autoridades locais. Por quê? Porque os italianos, aqueles italianos que não eram, principalmente aqueles que eram socialistas e tal, eles estavam buscando famílias que haviam, de própria vontade ou a contragosto, ajudado os alemães, hospedado alemães, e as moças, eles raspavam a cabeça. Se você tivesse namorado com um soldado alemão, eles pegavam e em algumas regiões até mataram, levavam moças para o cemitério e davam um tiro na nuca. Na nossa região, eu não cheguei a ver isso, na nossa região, eles só raspavam a cabeça. Eu vi muitas moças de turbantes assim, porque tinham a cabeça raspada. Então, como nós éramos tropa de ocupação, aí nós mantínhamos a ordem ali.
De repente chega a denúncia lá na companhia de que 3 italianos estavam querendo pegar uma moça para raspar a cabeça e tal. E eu fui então designado para formar uma patrulha e ir prendê-los. Eu juntei o pessoal e tal, mas na hora da saída da patrulha, tinha uma que era submetralhadora, eu achei de pedir emprestada a um colega meu que tinha escondido uma pistola beretta, uma armazinha pequena, né? Aí ele foi me emprestar, mas só que ele me entregou a arma puxando com o dedo no gatilho. Aí eu rápido puxei a arma, aí o tiro, em vez de ser a pistola, veio o tiro, pegou aqui na mão, cruzou o pulso, bateu na barriga, e eu fui parar no hospital. Foi o meu ferimento de guerra, depois de ter feito toda a campanha. Aí foi onde eu fui parar no hospital, com um tiro na mão, de acidente. Foi a cidade de Salso Maggiore, no 38º hospital de evacuação, hospital americano. Só tinha enfermeira americana, e era interessante que havia uma capela lá na cobertura do hospital. Então, hospital cheio de doentes e tal, mas as enfermeiras americanas costumavam tomar banho de sol aos domingos de topless. Então eu nunca vi tanta gente católica nesse hospital. Toda manhã todo mundo subia para rezar, porque de um lado e de outro estavam aquelas americanas imensas, pessoal religioso que eu nunca vi. Aqui o meu oráculo está me dizendo o seguinte, para eu falar sobre um assunto bem interessante esse, que vocês sabem, são conscientes da discriminação racista dos americanos na época, né? Agora mais não. Então, naquela época, nós chegamos lá na Itália, aí os americanos passavam e ficavam malucos, eles ficavam doidos de ver um sargento negro comandando um pelotão de branco com amarelo misturado e tal. Eles não admitiam. Lá os batalhões negros eram comandados por majores brancos. O preço só podia chegar até ao posto de capitão. O major adiante teria obrigatoriamente que ser branco. E havia essa discriminação racial acentuada e tudo. Aí eles ficaram malucos quando viram aquilo, nossos pelotões, nossa tropa, sem nenhum preconceito, confraternizando e tal. Foi muito interessante. Acho que talvez tenha sido a primeira semente lançada para que acabasse nos Estados Unidos esse preconceito racial. Terminada a guerra, nós fomos repatriados, aí foi uma beleza. Depois da guerra, nós tivemos lá que esperar em um campo concentrado lá, toda a tropa, aguardando os navios para retornar. Nessa época, foi que eu tive a oportunidade de dar maiores passeios na Itália, porque não era permitido oficialmente, mas particularmente a gente poderia fugir do acampamento, e foi aí que eu tive a oportunidade de visitar Pompeia, onde eu tive a oportunidade de ver que ela foi soterrada pelo Vesúvio, e lá nas ruas constava de centuriões, cobertos, certificados. A gente via que era um ser humano, porque eles quebravam o dedão do pé e a gente via os ossos lá do corpo, né? Azulejos de 2.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, na mesma cor. É uma cidade que digna de ser visitada, né? Era uma cidade de recreio dos romanos, e lá tinha tudo, inclusive ruas onde só era permitido passar os nobres, e o meio da rua era calçada com azulejo, e as ruas de pedra, que só os pobres poderiam passar por ali, só os não nobres poderiam passar. Tudo isso está lá em Pompeia, ainda até hoje, para ser visto por quem puder visitar, vale a pena ver. Depois eu estive também num balneário lá em Salso Maggiore, mas no outro lugar que eu fora do mar. Então, pessoal, é esse o meu relato em relação, não é bem uma palestra, é um relato, é um bate-papo. E eu fico muito feliz de transmitir para vocês, mas eu queria frisar mais uma vez o seguinte, que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa democracia, com o nosso modo de vida, para que não exija a oportunidade de alguém ficar no poder assim, definitivamente, ou coisa que o valha,
que sempre nos conduz a caminhos que nos levam à guerra. Veja o caso da Coreia do Norte agora e tantos outros, a vontade de um homem se sobrepondo a uma nação. Então tudo isso a gente deve meditar e pensar, porque nós não queremos para o nosso Brasil, e fomos lá na Itália exatamente por isso, para combatermos esse tipo de governo, embora à época fosse o modelo de governo que achava que seria levado ao progresso, né? Mas é preciso muito cuidado e eu peço a vocês encarecidamente, porque eu confio em vocês e esse Brasil possa continuar avançando em paz. E nós não precisamos de guerra para evoluir, para melhorar, para crescer. Muito obrigado a você. Gostaria de lembrar o seguinte, eu falei aqui, tive a oportunidade de falar sobre o que os pracinhas sofreram no pós-guerra. Agora, é interessante que isso já vem de longa data, porque o padre Antônio Vieira, nos seus sermões, ele disse assim: se você servir bem a pátria, serviu bem a pátria, ela lhe foi ingrata, não desanime. Você fez a sua obrigação, e ela é o que costuma fazer. Tem uma outra frase marcante também, do Tenente Siqueira Campos, na Revolução de 30, que é a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Ele morreu em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e ele disse: a pátria tudo se dá, nada se pede, nem mesmo compreensão. Então, tudo fica aí para vocês meditarem sobre isso. Muito a vocês e a todos aqui que compõem o FACEX. Muito obrigado. Calma, certo? A gente vai fazer umas perguntas, mas assim, infelizmente não vai dar para atender todo mundo, né? Mas algumas perguntas serão contempladas, tá certo? Eu vou fazer a pergunta que todo mundo faz, né? Que todo mundo faz para o Souza. Essa pergunta não tem, né? Se ele já pegou algum alemão no meio do caminho lá e meteu o papo, assim, todo mundo pergunta. Ele já está acostumado com essa pergunta. Pegou? Essa pergunta é recorrente. Todo mundo, se matou alguém, veja bem, eu com a arma na mão, divido um vulto que vem em nossa direção, não tenho dúvida, apertei o gatilho. Eu não matei, a bala pode ter alcançado o cara, mas eu pessoalmente não matei. Agora também nunca tive assim um corpo a corpo de pegar com um alemão de baioneta, etc. Não, graças a Deus não. Mas atirar eu atirei. Estava ali para isso e ele também. Se fosse ele primeiro acertar, Souza não estaria aqui, né? Olha, na hora de apertar o gatilho, eu só pensava o seguinte: ou eu ou ele. Se eu permito que ele se aproxime demais, se ele chegue próximo de mim demais, pode ser que eu já era, né? Então, eu tive que apertar, não tenha dúvida. Tantos quantos viessem, eu apertaria, mas veja bem, isso não me pesa na consciência, porque eu estava ali para cumprir a minha missão como defensor da nossa democracia no Brasil. Eu estava a serviço do país, recebendo ordens. Então eu faria de novo. Só lhe respondo desse modo: eu faria de novo a mesma coisa, embora eu seja intrinsecamente contrário à guerra. O senhor vai ser o soldado Como? O senhor vai ser o soldado Manel Toledo. Veja bem, eu vou dar uma explicação geral aí para responder a pergunta dele. Tem muitos. Nós saímos daqui em 1944, de noite, como eu já falei, e eu cheguei, teve pessoas que foram para a Itália e que eu somente vim rever ou conhecer
Depois, Joaquim Porto foi um deles, por exemplo, que viajou muito depois de mim, e eu só vim conhecê-lo agora, já em 2005, quando eu retornei, que eu passei 53 anos fora do Rio Grande do Norte, apesar daqui. Então, muitos dos 300 que viajaram daqui de Natal, eu não os conhecia antes. Conhecia excepcionalmente o pai do Carlos, o Cleandro, e alguns outros que também foram, e de modo geral, e tem mais. Lá nós éramos disseminados, espalhados na terra, e não nos reencontrávamos lá não. Viemos nos reencontrar já de volta no Brasil e no Rio, etc. Porque 25 mil homens distribuídos em vários lugares, em vários frontes. Com certeza está na lista que ele está lá. Agora, eu tenho uma relação de todos os norte-riograndenses, num livro, por sinal, escrito pelo pai do Carlos Siqueira, está o nome de todos os expedicionários que saíram aqui do Natal. Posso falar? Qual foi a O que mais me marcou na Itália foi o primeiro combate, foi o batismo de fogo, os exércitos chamam batismo de fogo, porque foi uma coisa, foi um desastre total, foi muito marcante. Até hoje eu sinto, tenho pesadelos, não obstante ter feito o tratamento